Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com vocês, a professora Rosilene. Olha só, pessoal, nós vamos concluir com essa nossa videoaula de hoje o volume 2. O que nós vamos mencionar aqui está na aula 10, lá em língua portuguesa 1. Eu quero que no decorrer da nossa explanação, vocês, ao assistir essa videoaula, logo após, vocês resolvam as questões dos exercícios propostos e do exercício de fixação, da forma como está no livro de vocês. E aí, nas videoaulas seguintes, nós vamos para o livro 3. E aí eu peço a vocês, continuem assistindo às videoaulas, continue estudando, criando uma rotina onde você não possa estar se colocando de forma ociosa, mas que vocês possam continuar tendo foco, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, nós temos, como está dentro da nossa área, linguagens, códigos e suas tecnologias, nessa aula nós vamos nos deter à compreensão textual. Inclusive, as questões que estão lá no livro de vocês, nessa aula 10 do livro de vocês, de língua portuguesa 1, as questões elas estão voltadas para um texto, o amigo da casa, e esse texto tem várias questões sendo exploradas. São questões da Universidade Estadual do Ceará. Por isso que é colocado lá vestibular e análise. Por quê, professora? Porque nós vamos sair um pouquinho da dinâmica das questões do Enem e também adentrarmos em uma dinâmica que são questões elaboradas por algumas bancas. E é imprescindível, é importante que vocês também tomem conhecimento de como essas bancas exploram essas questões, tá? Porque vocês vão fazer o Enem, mas consequentemente vão ser submetidos também a outros vestibulares. Então é interessante conhecer também um pouquinho dessa dinâmica de outras bancas elaboradoras de questões. Então, se não me falha a memória, as questões que vocês terão no exercício de fixação e nos exercícios propostos, é um texto cobrado na Universidade do Ceará, Estado do Ceará, em 2015. Então, é uma nova dinâmica, como eles trabalham essas questões, tá bom? Até porventura aí, tiver alguém aí, a galerinha que quer fazer SPSEX, quer fazer ESA, ou qualquer outro tipo de concorrência, é bom que vocês fiquem inteirados de como essas questões são cobradas, beleza? Só que tem um detalhe. Galera, eu quero colocar para vocês a diferença entre compreensão e interpretação. Professor, não é a mesma coisa não? Pois eu achei que compreensão e interpretação seria a mesma coisa. Não é. Gente, compreensão é o que está dentro do texto. Você encontra dentro do texto. É tanto, galera, tem algumas dicas nos comandos. Por exemplo, de acordo com o texto, de acordo com o autor do texto, tá vendo? Então, você vai encontrar a resposta dentro do texto. Então, isso é compreender. Já a interpretação está fora ou além, extrapola o texto. E aí, vejamos, existem algumas expressões que dá para você perceber que é interpretação. Agora é você. Preste atenção. Pode-se concluir que... Pode-se deduzir que, pode-se inferir o que, tá vendo? Agora aí não é conforme o texto, agora é você, é uma outra visão, tá fora do texto, extrapola o texto, interpretar. Então, observe o comando da questão. Interpretar, então, é concluir, é deduzir. Pronto, dedução. É fazer inferência sobre o texto. Então, você vai ler o texto
e você vai ter que fazer uma análise além do que está escrito. É a análise subentendida. Já as questões dentro do campo do texto, está dentro dele, é compreender. É segundo o texto. Você vai encontrar no texto. A interpretação não. E aí, galera, cuidado, porque o Enem trabalha essas duas modalidades, de compreensão, de interpretação. Eu até digo que muito mais de interpretar. E aí, outra coisa interessante, não é a tua opinião que se sobrepõe. Mesmo que é para você concluir, mesmo que é para você deduzir, mas, aí é claro, essa dedução e essa conclusão, ela parte muito do princípio de leitura de mundo. Você geralmente vai estar atrelado a alguns conceitos que previamente você já tem. Entender a diferença? Pois vamos lá. Tem algumas dicas para vocês. Minha gente, não existe fórmulas para se bem interpretar e para se bem compreender. Mas existem algumas dicas que são importantes nós mencionarmos, que elas vão servir de norte para que vocês, se deem bem. Tendo em vista que nós temos muitas questões de compreensão, de interpretação no Enem. Beleza? Então, considerando a complexidade da leitura e o sem número de elementos que interferem em sua realização, não se pode estabelecer uma lista fechada de itens que vai funcionar como um programa de leitura eficaz. Mas é possível lembrar alguns procedimentos que podem ajudá-los a você se comportar criticamente diante de um texto. Vamos lá. Procure identificar que tipo de texto você está lendo. Aqui eu quero que vocês observem as tipologias textuais, as sequências textuais e os gêneros textuais. Relembrando, as tipologias: argumentação, narração, descrição, exposição e injunção. É preciso identificar logo. É um anúncio publicitário? É uma propaganda? É um conto? É um trecho de um romance? Então, vejam logo o tipo de texto que você está lendo. É uma piada? É uma história em quadrinho? É uma charge? Então é interessante. Por exemplo, se for uma charge, qual é a tipicidade da charge? Ela é carregada de criticidade. Se for um texto de humor, é uma piada, basicamente você vai encontrar a alternativa que vai extrair de você o que significa, o que é aquele humor, para que ele serve. Então, olhar o tipo de texto é importante. Outra dica: verifique a ocorrência de variação linguística e analise-a, ou seja, o que é que foi utilizado. Por exemplo, se você, digamos que o texto é uma música de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, basicamente, na escrita das suas músicas, ele usa muita variedade linguística regionalista nossa, tá? Basicamente nordestina. Então, preste atenção, qual é o teor, qual é a ocorrência da variedade utilizada. Se é um artigo de opinião, por exemplo, olha aí a forma da linguagem como é utilizada. Então, segundo o item, verificar a variação linguística utilizada. Ou, julgue a adequação do texto à situação em que ele foi empregado. Na realidade, eu costumo dizer que, primeiramente, vocês precisam, eu sempre costumo dar essa dica, vai ao comando da questão primeiramente. Mas eu quero um detalhe também, acrescentar ainda. Eu quero que, antes de vocês fazerem a leitura do texto, vocês olhem a referência dele. Lá embaixo, para lhe dar um indício, para você se situar. Por exemplo, é um trecho de Machado de Assis, lá do século 18, 19, me recordo aqui. 18, não sei precisamente, mas não importa. Então, Machado de Assis, aqui o século nos remete lá ao realismo. Então, observar, tá, a situação em que ele foi empregado. Então, o texto, ele precisa ser contextualizado lá na época que ele foi escrito. Isso já lhe dá um indício, já lhe dá um caminhozinho, tá? Identifica as relações entre as partes do texto que ele anuncia sua estrutura. Então, observe, geralmente um conto, a estrutura, um texto narrativo, né? O conto, um romance, tá? Uma fábula, um apólogo. Então, olhem as partes do texto. Observem também no que se refere a vocês fazer uma ligação entre linguagem verbal e não verbal, por exemplo, uma história em quadrinho, essa relação intrínseca que existe entre o que está escrito e o que está sendo mostrado numa imagem. Observar a postura até a postura do personagem me diz alguma coisa, o olhar dele, a fisionomia dele. Então, todos os detalhes são importantes. Então, todas as partes do texto precisam ser observadas de uma forma bem cuidadosa. Identifica as estratégias linguísticas utilizadas pelo autor.
As estratégias, por exemplo, vocês precisam observar. Esse texto quer o quê? Me comover? Esse texto quer me chantagear? Esse texto quer trazer uma informação a mais? Então, qual é a estratégia utilizada? É observar isso, até porque às vezes o comando da questão já diz que estratégia linguística foi utilizada pelo autor ao descrever esse texto. E aí você diz, comoção, intimidação, informação, beleza? Relaciona o texto à cultura da época em que ele foi produzido, já disse isso. Você vai comparar um texto do século XVIII com um texto comparando com da atualidade. Então, cuidado, é preciso você observar o contexto de produção do texto. Já lhe ajuda muito, porque se é um texto de José de Alencar, romantismo, vai estar alguma coisa, já lhe dá um caminho aí para você rememorar as teorias que porventura você lembra sobre o romantismo. Identifique termos cujo aparecimento frequente denuncia um determinado enfoque ao assunto. Basicamente, quando você lê, é interessante uma dica, que você diga logo o tema central do texto. Professora, esse texto aqui fala sobre o descaso do sistema de saúde hoje no Brasil mediante a pandemia. Então, você já lê o texto e já tira logo a ideia central e me diz logo. Descaso, falta de investimento, falta de equipamentos, de estrutura adequada para atender a demanda hoje diante desse atual cenário. Beleza? Ok. Identifique expressões que o remetem a outro texto. Localize trechos que refletem a opinião do autor. Cuidado que os termos linguísticos são bem pertinentes aqui. É observar as conjunções, é observar as preposições. Basicamente, quando você tem a conjunção mas, então antes do mas é algo bem específico. Depois do mas, consequentemente, está a opinião do autor. Então, primeiro faz algumas inferências, mas, todavia, porém, pode ver que depois disso é o autor o autor do texto vai se colocar. Basicamente, ele pode pregar o início com referência a outros autores. Agora, a partir do que ele pautou, a partir do que ele colocou, digamos, conhecimentos de um outro autor, ele coloca logo no início e depois ele faz o respaldo dele. Então, basicamente, observe também os elementos linguísticos dentro do texto. Identifique traços que permitem relacionar o autor a certos grupos sociais e profissionais ou às correntes ideológicas conhecidas. Basicamente, isso vale para os textos literários. Beleza? Procure evidências que permitam extrair conclusões não explicitadas no texto. Essas conclusões é a interpretação, é o que você deduz do texto. Aí, galerinha, é preciso que vocês leiam o texto, não é mais só dentro do texto, vai ter que extrair o que é que ele quer dizer. Relacione textos apresentados confrontando suas características e propriedades, é o que eu já mencionei. Tá? Relacionar o texto, por exemplo, se é um texto do realismo, se é um texto do romantismo, você situa tudo isso. Posicione-se diante do texto lido, dando sua própria opinião, beleza? Só que na realidade, cuidado, nas questões de Enem, nas questões de vestibulares, não é a tua opinião, é o que o comando da questão quer, é o que porventura o elaborador da questão quer. Eu trouxe para vocês algumas questões. Vamos lá, questão 1. Minha gente, questão 1. O que é que eu disse antes? Relacione sempre linguagem verbal com não verbal. São elementos que estão intrinsecamente ligados. Não desconsiderem nada do texto. Olha a referência. Olha aqui. Nós temos aqui, vamos até começar aqui rapidinho usar nosso marca-texto. Olha, nós temos aqui uma imagem. Porventura, essa imagem, vocês estão vendo aqui que é um coração. Não é assim? E esse coração está revestido de uma marca estilística, uma roupa, um jeito do Homem-Aranha, um herói. E aí observem tudo. Coração, a roupagem dele é simbolizando um herói. E aí, linguagem não verbal, linguagem verbal. O verdadeiro poder está em você. O que é que essa campanha quer dizer? Quer estimular? Doação de órgãos. E aí diz aqui embaixo, ó, seja doador, converse com a família, salve vidas. Tá vendo? Porque para você ser doador, é preciso que você coloque nos seus dados, né, aí específico, que você quer, quando você não fizer mais parte deste mundo, você quer fazer doação dos seus órgãos. Ao morrer, você deixa dito aí em vida que quer fazer isso. E aí é uma campanha estimulando que as pessoas doem os órgãos.
né? Basicamente vai salvar vidas. Então, ó, olha aqui, seja doador, um texto injuntivo. Olha os verbos no imperativo, estimulando, fazendo com que você possa se sensibilizar e aderir a essa campanha. E o poder, ainda diz, o poder, o verdadeiro poder está em você, como se você fosse um herói. Ele lhe coloca nessa condição. Da mesma forma, o verdadeiro poder está em você. Aí um outro órgão aqui, os pulmões. Também os pulmões revestidos de um estilo de um herói. Então, basicamente, o que é que eu disse para vocês? Galerinha, primeiro vocês vão para o comando da questão. Vamos ao comando da questão. Nessa campanha publicitária, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para estratégia argumentativa. Então vamos aqui, eu coloquei de uma outra forma o slide para vocês observarem. Eu destaquei aqui o que vocês precisam prestar mais atenção. A campanha, o comando quer que você combine elementos verbais e não verbais. Combinou? Coração, pulmão, revestido, estão vestidos com a roupa de heróis. Lá embaixo diz que é para você ser doador, converse com sua família e salve vidas. Ok. Minha gente, vamos lá. Qual foi a estratégia argumentativa utilizada? Alertar a população para os riscos provenientes da doação voluntária de órgãos no país. Lá não disse isso. Lá está alertando os riscos provenientes, não. Lá está lhe estimulando. Aquela campanha para fazer com que você aumente o número de doações. Então, minha gente, galerinha, tira essa letra A. Letra B. Associar a utilização de heróis ao combate ao mercado clandestino. Mas lá fala de mercado clandestino. Utilizou os heróis, sim. Mas combate ali, aquela propaganda, aquela campanha publicitária, combater o mercado clandestino? Não. Orientar, letra C, orientar o leitor quanto aos procedimentos burocráticos para a doação de órgãos no Brasil e no mundo. Mas lá não diz, lá só tem as imagens pedindo para você fazer doação. Letra D, manifestar a preocupação do governo quanto à diminuição do número de doadores de órgãos no Brasil. Aquele texto não é informativo nesse ponto de trazer, eu digo informativo no sentido de trazer dados específicos. Lá diz que tem uma preocupação do governo quanto à diminuição, não, lá está fazendo somente o quê, galera? Aquela campanha publicitária ali influencia o leitor a se tornar um possível doador de órgãos mediante o comunicado do desejo à família. Se eu quero ser doador, eu preciso comunicar à minha família. Porque aí quando eu morrer, basicamente a família precisa saber. E aí vão doar os meus órgãos. Galerinha, a resposta correta. Influenciar o leitor a se tornar um possível doador de órgãos. Então, alertar a população, associar, orientar, manifestar, influenciar. Influenciar. Lá usa, inclusive, a estratégia linguística, verbos no imperativo, fazendo com que você se sinta sensibilizado e torne-se, portanto, um doador. Vamos lá, questão 2, a contradição do aborto. Aqui já é outro gênero textual, tá? Aqui diz que o aborto é uma questão de saúde pública. O texto já está destacado, das mais urgentes. E por mais delicado que possa parecer o debate, precisa entrar na rotina familiar de modo a ser desmistificado e tratado como um problema mais próximo. Longe de ser mito, 40% dos brasileiros afirmam conhecer uma mulher que interrompeu uma gravidez. O percentual representa 72 milhões de brasileiros que tiveram contato com o drama de alguém conhecido. Supõe-se que quase sempre é uma decisão muito sofrida, pelo sim ou pelo não, por influência de questões culturais ou religiosas. A interrupção da gravidez é para o brasileiro, já a opinião dele aqui, algo contraditório. Preste atenção. A maioria das pessoas se diz contrária à interrupção quando se fala de maneira generalista, mas muitos mudam de opinião quando usados em exemplos concretos. É curioso que, mesmo incluindo os que desaprovam, a grande maioria da sociedade se diz favorável a interrupção de pelo menos um dos casos especiais a seguir, o de gravidez como resultado de um estupro, de um feto diagnosticado com doença grave e incurável, em caso de risco de vida da mulher, falta de condições da família criar a criança, de gravidez envolvendo a mãe com idade inferior a 14 anos ou gravidez não planejada. A condição de gravidez por estupro lidera a lista de aprovação. O mesmo ocorre quando se trata da criminalização das mulheres que praticaram ou desejam fazer um aborto. Quando a mulher, no caso, é parente ou amiga, a rigidez do brasileiro fica menor. Então, o brasileiro é contra, mas na hora que chega próximo à sua família, ele já recua. Ok. É para se pensar sobre as exceções e sobre este que é um tabu mantido em ambientes coletivos. Ó, referenciazinha bem aqui, ó, tá bom? Diário de Pernambuco. Vamos lá. O editorial, eu fiz a leitura para vocês se situarem, mas primeiro vocês não façam isso não, vocês vão para o comando da questão, tá?
Vamos colocar da outra forma já, para que é melhor para vocês? O editorial é um gênero textual de caráter argumentativo. Qual a tipologia aqui? Tipologia. Beleza, tá? Argumentação. Destinado a defender uma opinião sobre algum assunto da atualidade. O texto defende a tese de que o texto, compreensão textual, é o texto. Não é você, não. O texto. Aqui não é dedução. Aqui não é inferência. Aqui é compreensão. Minha gente, o texto defende a tese de que as mulheres, letra A, não o Estado deve ter o poder decisório quanto à questão do aborto. B, só em casos extremos, o que é que o texto defende? Só em casos extremos a sociedade enaltece a realização de procedimentos abortivos. Letra C, a temática do aborto deve ser tratada e debatida sobretudo em ambientes acadêmicos. Não, o texto não diz isso não, gente. Ambientes acadêmicos em todos os ambientes. Beleza? Aqui não diz só em casos extremos a sociedade enaltece, não. Inclusive o texto diz que quando chega na família não tem casos não, a pessoa termina mudando de opinião e aceitando que faça o aborto. Então, o que é mesmo a temática central desse texto? O que é que o autor quis dizer nesse editorial? Letra D. A sociedade contemporânea já vê o aborto com bons olhos em várias situações de exceção. Mas quando é para si, não é? Letra E. A sociedade age com contradições quanto ao aborto, ao relativizar casos genéricos e concretos. Exatamente. Minha gente, olha só. Quando ele diz lá no texto, a sociedade age com contradições, tá bem aqui? Vamos voltar aqui, ó. Olha só. Olha bem aqui no texto. Ó, é curioso que mesmo excluindo os que desaprovam, a grande maioria da sociedade é desfavorável. Mas quando diz, o mesmo ocorre quando se trata. Mas aqui ele diz, quando a mulher é parente ou amiga, a rigidez do brasileiro fica menor. Ou seja, ele deixa de lado o que ele defende. Portanto, nós temos aqui, galera, questão 2, a sociedade age com contradições. Questão 3, é um textozinho básico, que ele vai trazer para vocês o significado das cores de cada mês no calendário das doenças. Vocês sabem, são conhecedores. Mês amarelo, mês rosa, mês isso, mês aquilo, tá? Então, a ideia de entidades e governo com os meses coloridos é conscientizar a população sobre cuidados e prevenção de doenças. Então, ele diz setembro é amarelo, outubro é rosa, novembro é azul, dezembro é laranja, mas também vermelho. E aí ele vai colocando, né? São chamados os meses de conscientização de algumas doenças. Mas nem tudo por trás das campanhas, em sua maioria apoiadas por farmacêuticas, é cor-de-rosa. As ações nem sempre se traduzem em mais saúde. Para especialistas, podem levar a consultas e exames desnecessários. É tipo assim, eles estimulam tanto, explicam como são as cores, terminam estimulando pessoas que não sentem nada e estão, às vezes, até tomando vaga de uma outra que, porventura, poderia fazer. Então, sobrecarregam o sistema único de saúde com exames, porque é um mês que estimula, um mês rosa, um mês amarelo, um mês mais o quê? Então, o mais famoso dos meses coloridos é o Outubro Rosa. Outubro Rosa. Foi criado há mais de 20 anos e envolvia a distribuição de laços rosas como forma de alertar sobre o câncer de mama. É o que tem mais pertinência e recorrência de exames. O mais comum entre as mulheres. Aí, beleza. Aí a cor setembro amarelo faz referência ao suicídio, dá alguns dados aqui. E aí, por final, o texto diz isso. Especialistas lembram que muitas dessas campanhas incentivam a realização de exames. Check-ups e exames sem a presença de sintomas ou sem evidências científicas de que funcionem para rastrear doenças em certas faixas etárias são, inclusive, questionados por várias entidades. Como, minha gente? Porque você não tem sintoma nenhum, aí você vai fazer o exame, às vezes até está sobrecarregando, como eu já falei, o Sistema Único de Saúde e deixando de lado, porventura, uma outra pessoa que, porventura, tem algum sintoma. Então, ele diz que isso pode indicar falsos positivos e gerar angústia e procedimentos que são desnecessários. Vamos aqui, eu coloquei a questão dessa forma, mas eu prefiro dessa. Comando da questão, lembrando, leia o primeiro comando. No trecho apresentado são utilizadas informações que demonstram que o objetivo principal do autor do texto, compreensão textual, não é interpretação. Em relação ao público-alvo do portal é: letra A, convencer o leitor que deve realizar exames, denunciar a omissão do governo, relatar acontecimentos, esse texto, as informações, informar o leitor sobre as cores do calendário de doenças e demonstrar preocupação quanto ao exagero na realização de exames, ou mostrar ao leitor a dificuldade que é a utilização de várias cores referentes a patologias que ocasionam a identificação de doenças. Minha gente, esse texto é um texto informativo. É um texto informativo, não está convencendo, não está denunciando, não está relatando acontecimento, ele apenas informa o leitor sobre as cores do calendário.
E aí ele faz menção que em algumas situações o uso exagerado desses exames sem muita necessidade em algumas pessoas terminam criando angústia, né, gerando expectativas. Então nós temos, portanto, questão 3, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, questão 4. Veja só, a questão 4, nós temos aqui do lado. Veja, isso aqui parece um modelo, né? Um desenho estilístico, né? Quem faz isso, faz desenhar as roupas, né? Os estilos aí da nova moda. E aqui, minha gente, é realmente uma pessoa. Olha que ela se parece com essa, né? Olha como era o estilo das modelos aqui antigamente. E aqui é uma pessoa real. Se você não é um esboço, diga não à anorexia. Aqui é um esboço, mas aqui é real. Então vamos ao comando da questão, da forma como eu coloquei. A propaganda visa convencer o público-alvo de que a anorexia é prejudicial à saúde. Para tanto, a imagem dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias argumentativas de... Qual foi a estratégia utilizada aqui? Quando você viu, minha gente, essas duas imagens, o que é que vocês acharam dessa imagem? Ela provocou o que em você? Vamos lá, vamos às questões, tá? Vamos lá. A imagem é a linguagem não verbal. Aqui só teve linguagem aliás, teve verbal e não verbal, né? Para tanto, a imagem dirige-se agora à imagem. O que é que qual foi a estratégia que o autor utilizou com essa propaganda? Manipular, intimidar a nós, comoção, choque ou comparação? Minha gente, ali está muito esquisitíssimo aquilo. Portanto, aquela imagem, o contraponto da imagem, nós não gostamos muito de ter visto aquela moça, ela está altamente magérrima, ela está basicamente... E a campanha influencia a questão de combate à anorexia, tá? Que foi uma das grandes problemáticas, já levou até à morte algumas modelos. Minha gente, ali é choque, ali foi uma comparação. Olha só, comparação. Então, para tanto a imagem o autor usou com essa propaganda visar convencer o público-alvo nosso de que é uma forma chocante, choque, ao comparar um corpo feminino magérrimo a um esboço usualmente usado por um estilista de moda. Então, aquele ali foi uma situação que não nos deixou muito confortável. A relação, a analogia ali, tá bom? Então, resposta correta. Vamos lá, última questão. Nós temos aqui um texto que faz referência às linguagens não verbais. E aí ele vai colocando que um capítulo de novela na televisão, você ouve a fala das personagens, ao fundo tem uma música, simultaneamente tem um cenário, tem vestuário, tem as cores do cenário, a iluminação, o espaço, os gestos, as expressões, tá? Tudo isso contribui para dar significado, tá bom? Então aqui é como se ele dissesse, a linguagem verbal não é só a fala dos atores, é também todo o emaranhado do seu entorno, a parte não verbal. Tudo isso também contribui para criar um clima, para reforçar uma ideia, direcionar uma mensagem. Não levamos em conta cada um dos aspectos separadamente, mas a gente leva em conta um todo, um conjunto, que vai dar uma expressividade maior para a cena. E aí, para expressar um mundo onde as mudanças são aceleradas, as novas linguagens transmitem rapidamente um número cada vez maior de mensagens. A ilustração, o desenho, a figura, a fotografia, os sons, associados a textos verbais curtos e diretos, busca atingir o leitor com maior impacto. A valorização da imagem supõe um leitor que não tenha tempo para ler mensagens longas ou complicadas. Por isso, a importância da linguagem não verbal, que ela também nos diz e diz muito. Dado o intenso uso de linguagem não verbal nos dias atuais, pode-se dizer que entre uma e outra existe integração e influência recíproca, de forma que uma provoca alteração na outra, ou seja, as linguagens não verbal e verbal estão ambas interligadas. Vamos ao comando da questão, já dessa forma aqui. O conteúdo do fragmento permite a consideração de que a chamada linguagem não verbal pressupõe o quê? Letra A, ela vai substituir a linguagem verbal, lá no texto não diz isso não. Ela vai, letra B, a apreciação isolada de diversos elementos que acabam por constituir somados à sua expressão. Lá diz que não é a apreciação de diversos elementos isolados, é todos juntos. Letra C, elementos imagísticos e sonoros que em interação simultânea com manifestações verbais marcam a comunicação contemporânea. Foi dito isso no texto, mas vamos seguir. Uma velocidade menor, embora bem mais precisa quanto à transmissão das mensagens. Não, é o contrário. As linguagens não verbais, elas estão em velocidade maior. As pessoas hoje são muito elétricas, elas querem coisas mais otimizadas, então é preferível um texto com a linguagem não verbal do que verbal.
tá? Letra E, a presença inédita na comunicação atual de elementos que tendem a minimizar a importância da linguagem verbal. Não é para minimizar a importância. Ambas são o quê? Importantes, elas se entrelaçam entre si. Portanto, a resposta correta é: o conteúdo do fragmento permite a consideração de que a chamada linguagem não verbal pressupõe o quê? Elementos imagísticos e sonoros que interação simultânea com manifestações verbais, que é a linguagem verbal, marcam a comunicação contemporânea. Beleza aí, galerinha? Então, na aula de hoje, você aprendeu algumas dicas para compreensão textual. Pois, um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.